Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Vamos ser sinceros, o Brasil não é uma democracia, né? Cara, aí a gente começa numa discussão interessante, assim, qual é o conceito de democracia que você está usando? Porque a República Democrática do Congo não é democracia, e tem democracia no nome. Sim. Assim como a República Democrática Alemã, do lado comunista, não é democracia, né? Então você tem uma ideia de democracia marxista, você tem uma ideia de democracia, que é essa democracia ocidental, com todos os mecanismos de participação, de representação política, de voto, de liberdades civis e tudo mais, que é essa ideia de democracia que acabou se tornando vencedora no Ocidente, né? Tem vários autores teorizando sobre isso, desde os mais clássicos, dos mais importantes da ciência política, como Robert Dahl, até talvez o grande estudioso hoje da democracia, vivo, atuante, escrevendo, seja o Larry Diamond. Tem vários livros sobre democracia. Então, esses caras defendem essa democracia que a gente tem como parâmetro, assim, liberdades, etc, etc. Mas se você pega assim, a democracia na Grécia Antiga, cara, se você é uma democracia na Grécia Antiga com os olhos de hoje, você vai dizer, putz, modelo autoritário, puta Tem modelo escravo, um autoritário. monte de coisa, né? Eu nem tô falando assim da parte social. Da parte né? como tô falando a mesmo da política é parte feita. como funcionava o mecanismo político, né? O jogo da política ali. Agora você pergunta, assim, que tipo de democracia você tem em mente para dizer que o Brasil é ou não uma democracia? Você pode até dizer que o Brasil é democracia, mas você tem um ranking também de democracia que você vai medir o quão mais ou menos esse país é. Então você tem ataque à imprensa, postura do judiciário, postura do político. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é inacreditável, porque assim, você tem o ministro do STF, que em nome da democracia, em nome do combate ao autoritarismo, vem adotando medidas autoritárias. Quer dizer, é um negócio escabroso. Agora ele vai ter com apoio da imprensa. Não parte só da- da ou imprensa. parte da imprensa, É né? apoio de muita gente, né? É. Mas você viu que ele agora vai ter uma polícia investigativa secreta só do STF? Cara, eu li rapidamente esse troço, eu não fui buscar informações dos detalhes para saber exatamente o que é, então nem vou comentar sobre isso porque eu não tenho a informação. Entendi. Bom, Mas... parece esquisito, né? Tudo esquisito, né? Então, por isso que eu falo que eu acho que a gente não vive numa democracia. Então, pelo menos pra mim, a minha régua pra gente viver numa democracia é as instituições respeitam a Constituição. O STF não está respeitando a Constituição. Então, pra mim, quando ele tomou a decisão de ignorar o que a Constituição fala e tomar uma decisão que claramente não é o que ela significa, a democracia acabou naquele momento. Eu não sei, assim, tecnicamente, esse problema que você aponta, você pode qualificar a democracia brasileira como uma democracia fraca ou frágil, né? Enfim, dizer que não é democracia, acho que é complicado, porque ao mesmo tempo você tem essa coisa acontecendo, é um troço que é inacreditável, né? Inacreditável. Não, pra mim é E sem distopia reação dos poderes que poderiam fazer frente a isso. E a sociedade, Quer dizer, a maioria, fica calada. Eu não sei se a maioria fica calada, cara, mas tem muita gente que endossa e tem muita gente que está contra. E hoje ainda a gente tem essa grande arena, né, de discussão que é a rede social como um todo e as plataformas específicas. Mas você imagina quando não havia internet, por exemplo. Zé, a capacidade de você a possibilidade de você perceber o humor da sociedade era quase zero. Porque o humor da sociedade que era veiculado pela imprensa já era um humor Trabalhado. muito filtrado. Por quê? Porque nem todo mundo vai escrever carta para jornal. E aquela quantidade já pequena, considerando o todo de uma sociedade, de uma cidade, por exemplo, que escrevia para jornal, já havia um filtro dentro do jornal que selecionava as cartas. Chegavam, sei lá, 50 cartas por dia, 5 eram publicadas. Entende? Hoje não, hoje assim, a gente tem acesso a tudo. Né? E ter acesso a tudo, vem a parte boa e a parte ruim, né, cara? Mas quando você diz assim, o Brasil tá uma porcaria, o meu problema com isso é você tomar partes pelo todo, entende? É como você dizer, pô, fulano... o fulano tem um problema qualquer
e, portanto, fulano não presta, entende? Sim. E isso cria, cara, Cria não, né? Reforça uma imagem muito negativa que a gente já tem a respeito do Brasil. E quando você tem uma imagem negativa a respeito do Brasil, você acaba tendo uma imagem negativa sobre si mesmo e sobre as pessoas que estão à sua volta. Porque o Brasil não é um terceiro. A gente fala uma frase, a gente é treinado e acostumado a falar uma frase que fala assim, porra, o Brasil é isso mesmo, né? Pô, o brasileiro é assim, né? Cara, o brasileiro é um terceiro, nunca é a gente, né? Então, o brasileiro é sempre o outro que a gente vê como portador das piores iniquidades. Sim. A mas gente não é se perfeito. coloca, Sim. né? A gente se coloca para fora. E se a gente está falando que o brasileiro é assim, cara, então eu que estou falando também sou assim. A minha mãe e meu pai são assim também. Ah, sim, mas eu nunca digo sobre o brasileiro. Eu acho o brasileiro pica. Eu acho mais sobre o Brasil como Estado mesmo. Mas aí essa é uma confusão também que eu acho perigosa, porque assim, o Brasil é muito maior do que as instituições políticas, certo? Se a gente não tem isso muito certo na nossa cabeça, o que a gente faz no fundo é reduzir tudo a essa parte negativa. Se a gente reduz tudo a essa parte negativa, a parte positiva que nós temos fica submetida ao que de pior nós temos. E como é que a gente vai melhorar isso que está de pior se a gente que acha que tudo é uma porcaria?